Fala galera, muito bom dia, bom domingo para vocês, que honra estar aqui mais uma vez, mais um domingo e a gente na série Afinal, quem é Jesus? E aí, já parou para responder essa pergunta? Ou você já se fez essa pergunta? Afinal, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que Jesus faz ou fez para você? Como você encara essa realidade? Afinal, quem é Jesus? E a pergunta que nós vamos responder hoje é: Jesus, um mero Marte? Jesus será que foi um mero Marte? Bom, nós como discípulos de Jesus, nós já sabemos que ele não foi um mero Marte. E ele não foi alguém que teve uma vida heróica e morreu por algo, não. Apesar que sim, ele morreu por nós, ele morreu para pagar os nossos pecados, ele morreu para nos dar vida, para nos dar liberdade. Ele fez isso, tudo isso. Ele pagou o preço e teve uma morte de cruz, uma morte dolorosa. Mas Jesus nos transporta do império das trevas para o seu reino de maravilhosa luz. É por isso que Jesus morre, por mim e por você. Ele não foi alguém que simplesmente teve um ideal e se entregou por esse ideal. Não, ele morreu para pagar uma dívida e nos dar e nos mostrar e ser um caminho de redenção. O caminho qual nós nos encontraremos e chegaremos a Deus. Mas afinal, quem é esse Jesus? Será que ele foi um mero Marte? Nós já aprendemos que não. E como a gente vem falando, a gente sempre parte do ponto que é o problema. O nosso ponto de partida é um problema. Existe um museu nos Estados Unidos chamado Museu Dr. Martin Luther King. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar muito sobre esse homem. É um pastor que tinha e que lutava por ideais de liberdade e contra o preconceito, contra o racismo nos Estados Unidos. Ele tem uma frase que era um dos sonhos dele, e é uma frase famosa, I have a dream, e o sonho dele é que os meus filhos fossem julgados pela personalidade e não pela cor da sua pele. Porém, esse pastor, ele morreu. Ele foi um mártir. A voz dos mártires ainda clamam. É chegado a nós até hoje os seus sonhos, as suas frases, mas ele está morto. Jesus também morreu por algo. Ele morreu para nos dar a salvação. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Mas eis o grande ponto, é que Jesus não está morto, Jesus está vivo. Mas o problema é que muitas pessoas, elas encaram o seu relacionamento com Jesus, ou elas olham para Jesus e olham alguém que foi um mártir, alguém que tinha um ideal, alguém que tinha planos, que deu a vida por esse ideal e pronto, acabou. Será que é isso mesmo, galera? Será que é esse o ponto? A gente sabe que não. Jesus não é simplesmente um mártir, ele não é um outro qualquer, alguém que deu a vida por um ideal. Não, Jesus é o nosso Salvador. E então nós enfrentamos o problema. Esse problema é que as pessoas, infelizmente, até dentro da igreja, pessoas olham para Jesus como alguém muito legal, alguém que deu a sua vida, mas não encaram Jesus como seu Salvador e muito menos como seu Senhor. Nós, eu e você, precisamos olhar para Jesus e entender que Ele é o nosso Salvador, que a obra dele está em nós e foi feita em nós para alcançar a vida de outros. Que eu e você possamos olhar para isso. Bom, com isso eu tenho duas perguntas para que você possa refletir. A primeira é: você tem amigos que respeitam Jesus, a sua vida e a sua obra? Você tem amigos que não são cristãos como você. Você é um cristão, mas eles não são como você. Você tem amigos que não são cristãos, que apesar de não serem cristãos, eles respeitam Jesus, eles respeitam a vida de Jesus, a obra de Jesus, eles entendem que Jesus foi um cara legal, que morreu por algo. Eu tenho amigos assim, eu tenho amigos que vivem dessa forma. E a segunda pergunta, quais são as implicações dessa visão a respeito de Jesus? Qual é o problema que você acha, o problema que você identifica, que uma pessoa tem ao olhar para Jesus e ver em Jesus somente um cara legal, alguém que está aqui para dar bênção, alguém que morreu por um ideal, alguém que pregou coisas boas, mas que faleceu, que morreu e, enfim, que terminou nisso? Quais são os problemas que você identifica? Bom, eu identifico muitos problemas.
Agora, nós vamos aprender como corrigir a nossa rota. E a nossa correção de rota é a Bíblia, certo? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 20, versos de 1 a 18, é o texto do nosso estudo hoje. Eu gostaria muito que, se você puder, e estiver em casa aí, depois da nossa aula, você lê o texto inteiro, de 1 a 18 aí, do capítulo 20, para que você conseguisse pegar algumas maiores informações, alguma dúvida que você tiver, alguma coisa, e, se possível, a gente conversar sobre isso depois. Mas, enfim, eu não vou ler todo o texto para a gente não perder muito tempo. Mas notem que, se você pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não são muito concisos, eles não falam muito a mesma linguagem sobre o nascimento de Jesus. Na verdade, Mateus e Lucas, eles vão dar algumas informações, alguns detalhes, porém Marcos e João não vão dar muito detalhe. João começa falando o seu texto, ao invés do nascimento, falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nada a ver com o nascimento, mas na verdade tem tudo a ver. Mas especificamente aqui eles não falam muito a mesma linguagem. Porém, o final dos evangelhos, o final desses 4 livros, eles são muito concisos em falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E João capítulo 20, verso 1 diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Ou seja, Maria Madalena, ela chega no sepulcro de Jesus e ela encontra a pedra removida e não vê o corpo de Jesus ali dentro. Ela se espanta, ela é tomada de um grande temor, volta correndo para casa, fala com Pedro e João, e eles vão correndo e eles veem que o sepulcro está vazio. O que eles encontram nesse sepulcro? O que eles estão vendo ali? Por que será que eles correram e se assustaram, mas ao chegarem eles não conseguem perceber o que estava acontecendo ali? Eles ainda não tinham entendido sobre as promessas que Jesus tinha feito, que ele ressuscitaria. Ainda não estava claro para eles, eles estavam tomados de tamanho espanto que eles não perceberam. Peraí, Jesus falou que ele ia voltar, que ele ia ressuscitar. Então eles não conseguem entender. Então eles ficam assustados e ao mesmo tempo frustrados, porque eles não conseguiam entender o que tinha acontecido. Eles olham para o sepulcro e não entendem o que está acontecendo. A partir do verso 3 diz que Pedro e João eles foram ao sepulcro, corriam e não entenderam nada. Verso 7, do verso 6, Simão Pedro, que tinha chegado junto com João, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro, no caso João, ele viu e creu. Mas ele creu que Jesus não estava ali, porque eles não perceberam. Peraí, o que essa mulher falou? Jesus foi removido? Então, quando ele chegou, eles... Não, realmente, olha o que aconteceu. Então, eles não entenderam. Olha o verso 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E o verso 10 diz: os discípulos voltaram para casa. Eles foram tomados de espanto. Eles foram tomados de espanto. Porém, o verso 9 dá uma declaração muito importante para nós. Eles não compreenderam que, segundo as Escrituras, Jesus era necessário que ressuscitasse. Qual é o ensino, e aqui é o nosso segundo ponto, qual é o ensino das Escrituras para a nossa vida? As Escrituras mostram que Jesus é um mero mártir? Não. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, morreu em nosso lugar, ressuscitou e nos deu vida, nos tornou filhos de Deus, nos tornou filhos amados de Deus. Então, eles voltam, e olha o verso 9, mais uma vez, o que diz o verso 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Qual é a compreensão que eu e você temos tido da Bíblia? Qual é a compreensão que eu e você temos tido de Jesus? O que eu e você, quando olhamos para Jesus, para o Evangelho, para a Palavra de Deus, o que nós temos compreendido? O verso 10 diz que eles voltaram para casa, estavam perdidos, não sabiam o que fazer, não tiveram reação nenhuma. Agora, o que eu e você, que temos a palavra de Deus, sabemos tudo o que aconteceu, mas no nosso cotidiano a gente tem as mesmas ações. Por quê?
Porque Jesus falou para eles que ele ressuscitaria no terceiro dia e eles não creram. Então, qual é o ensinamento que as Escrituras têm nos dado? O que você olha para a Bíblia e tem entendido como ensinamento de Jesus para a sua vida? Porque todo mártir, ele tem ideais, ele tem ensinamentos a falar, ele tem ensino para dar, porém Jesus, muito mais do que isso, nos deu vida. Jesus nos torna filhos de Deus. Será que Jesus foi o mártir mais amado? Não. Jesus foi o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é quem é o caminho, a verdade e a vida, e é por ele que nós podemos nos achegar ao Pai. Então, eu gostaria que você refletisse sobre o que você tem aprendido com as Escrituras, o que ela tem ensinado a você. Que eu e você, a gente possa, não como Pedro e João nesse momento aqui, que olharam e ficaram sem entender. E Jesus já tinha dito que ia acontecer. Que eu e você possamos, ao ver uma situação, nos lembrar de quais foram as promessas de Jesus para nós. Que eu e você possamos olhar e confiar na verdade que é o Evangelho. E então, o terceiro ponto é a prova viva, porque Jesus aparece vivo para Maria Madalena. A partir do verso 11, a gente pode ver isso. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse Jesus à mulher: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela respondeu, pensando que fosse o jardineiro: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Mestre. Será que eu e você estamos reconhecendo o Senhor? Porque Jesus é a prova viva, ele se apresenta aos seus. E mesmo ele voltando aos seus, Maria Madalena não reconhece Jesus. Ela está tão aflita, tão triste com aquilo, que ela vê os anjos, fala com os anjos, Jesus aparece para ela e ela acha que Jesus é um jardineiro. Que eu e você possamos olhar, ver, não somente olhar, mas ver e entender que Jesus não é um mero mártir. Ele deu a sua vida não por um propósito, mas pelo cumprimento da vontade de Deus, pelo pagamento da dívida que eu e você tínhamos, que era impagável com Deus, porque uma vez que nós nos rebelamos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então Jesus vem para nos reconciliar, para nos tornar amigos de Deus, mais uma vez. Então, entenda, Jesus não é um mero mártir, Jesus é o Filho de Deus, é Ele quem nos dá vida e vida em abundância. Que eu e você possamos entender isso e viver de maneira abundante, de maneira plena no Senhor. Que eu e você tenhamos a certeza de que Ele é conosco. E para nós entendermos qual a missão, firmando os nossos passos, tem uma frase simples, porém muito profunda, e é a que nos dá garantia e esperança de vida. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e vivo para sempre. Qualquer outro mártir que você for ao túmulo, você vai ver lá os restos mortais. Ah, aqui foi enterrado fulano, aqui foi enterrado ciclano, ele está aqui embalsamado nesse mausoléu. Enfim, agora de Jesus, o túmulo está vazio. E não simplesmente porque ele ressuscitou e depois morreu de novo e ninguém sabe onde ele está enterrado. Não, Jesus está vivo e vivo para sempre. Ele é vivo, ele está mais vivo do que eu e você. E nós tenhamos essa certeza de que ele vive. Nós temos um Deus que é vivo. E a nossa missão é ser mártir. Lembra do significado de mártir?
testemunhas. A nossa missão é testemunhar que há esperança. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a grandes dificuldades, há esperança para nós, pois o Senhor morreu e ressuscitou. Então, não há problema que você enfrente na escola, em casa, em qualquer outro lugar. O Senhor ressuscitou, Ele te ama, Ele deu a sua vida por você, Ele deu a vida dele por mim, porque Ele nos ama e quer que nós vivamos de maneira plena, absoluta, uma maneira na qual a esperança e o conforto do Senhor serão sobre as nossas vidas, impactando as nossas gerações, impactando as pessoas à nossa volta, impactando a nossa família, que eu e você tenhamos o entendimento que essa série que a gente está tratando é uma grande oportunidade de trazer amigos, convidados à igreja, mostrar esse vídeo para os nossos amigos, compartilhar com eles aí, para que eles entendam que Jesus é vivo, para que as dúvidas deles em relação a quem é Jesus possam ser sanadas e que a gente prossiga, caminhe na certeza de que Jesus está vivo. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus amigos que estão me acompanhando. Senhor, que o Senhor nos dê um entendimento de que o Senhor está vivo, Deus, que a esperança no nosso coração resplandeça, que a gente possa confiar que o Senhor não foi um mero Marte que morreu por algo, mas o Senhor é o Filho de Deus que veio a esse mundo para nos dar vida e vida em abundância, nos tornar amigos de Deus, perdoar os nossos pecados e nos dar salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Galera, Deus abençoe vocês. Um abraço.